Temos hoje connosco o Dr. Franklin Santana Santos. É médico em São Paulo, embora tenha nascido na cidade de Salvador. É doutorado pela Suécia. Hoje tem um Instituto de Educação para a Saúde e vem-nos falar de uma forma seguramente diferente, porquanto nós estamos habituados a ouvir palestras direcionadas para fundamentalmente a parte espiritual e espírita, e hoje é uma faceta nova como profissional de saúde, como entendido na matéria, nesta área da tanatologia, educação para a vida e para a morte, e talvez vá despertar em nós um bocadinho de medo da morte. Há muita gente que não tem medo da morte, mas pelo menos talvez um bocadinho de respeito pela morte. Tenho sido de opinião que serão os profissionais na área da saúde, e particularmente os médicos, que terão, mais do que ninguém, a possibilidade de nos falar deste fenómeno da morte que Jesus matou, embora não tenha sido entendido assim ao longo dos séculos, fruto também do igregismo que nós, nessas reencarnações, mais ou menos alimentamos. E então, a morte que Jesus produziu à morte foi um pouco esquecida e funcionou sempre como tenebrosa, no medo do fogo do inferno, do purgatório e por aí fora, e raramente alguns lugares vagos no céu. Então, o Dr. Franklin é muito bem recebido aqui por nós, temos muita alegria em tê-lo connosco, vai seguramente dar-nos a conhecer muitas coisas que nós talvez não saibamos, e quero aqui expressar em nome de todos nós a nossa alegria por o ter e a disponibilidade desta casa estar aberta, sempre que o deseje, de vir falar naquilo que sabe mais e melhor do que qualquer de nós. Bem-vindo, então a palavra é sua. Muito boa noite a todos. Eu gostaria, em primeiro lugar, de agradecer a oportunidade de estar aqui hoje com vocês. Na verdade, não vai ser uma palestra tradicional, como talvez vocês estejam habituados a ouvir. Vai ser mais uma reflexão. Eu vou convidar vocês a fazerem uma série de perguntas que talvez vocês, no dia a dia, não estejam habituados a abordar a questão da morte. Eu sei que até parece meio um contrassenso, sendo médico, ensinar e educar as pessoas a morrerem. Os médicos normalmente educam as pessoas para viverem, a se cuidarem, e a vida é o valor máximo. Mas eu acho que a morte é contingência da vida. Se tem uma certeza, como todos nós dissemos, e provavelmente aqui em Portugal também, em todos os lugares, que a única certeza da vida é a morte. Que todos nós morreremos e estamos morrendo já desde que nascemos. A partir do momento em que somos concebidos, começa o processo de morte, de morrer da criatura humana, que vai, obviamente, acontecer de acordo, aí já entrando dentro das considerações espíritas, com a proposta educacional que aquele espírito escolheu para si. Mas, no nosso dia a dia, nós temos muita dificuldade de falar de morte. Nós não falamos morte praticamente em nenhuma instância da nossa sociedade. Nós não falamos de morte nas universidades, nas escolas com crianças, nós não falamos de morte nem mesmo dentro dos hospitais, nas faculdades de medicina, de enfermagem. Falamos muito rapidamente da morte, a despeito dela, a morte ser um discurso central dentro da doutrina espírita. Mesmo assim, a morte não é um tema dos mais ventilados em casas espíritas, no movimento espírita. Enfim, não existem tantos livros falando e abordando sobre essa questão. E eu fico imaginando que todos nós temos lá as nossas dúvidas, as nossas perguntas a respeito da questão da morte e do morrer, independente da religião que nós adotamos. Eu gosto sempre de começar a minha palestra com essa frase de um historiador francês chamado Philippe Ariès. Esse historiador francês, ele fez uma pesquisa de como que a humanidade lidava com o processo de morte e de morrer nos últimos 1000 anos. É um livro muito interessante, está disponível inclusive com tradução para o português, eu recomendo a todos vocês, que se chama História da Morte no Ocidente. E ele fala o seguinte: não é fácil lidar com a morte,
mas ela espera por todos nós. Eu estou aqui para dizer isso, não é fácil, por mais que a gente trabalhe, por mais que a gente lide teoricamente com esse assunto, é um processo doloroso, é um processo difícil, por mais que tenhamos a perspectiva da vida após a morte, da reencarnação ou mesmo da comunicação dos espíritos. Mas deixar de pensar na morte não a retarda ou evita. Não é interessante que ainda hoje, em pleno século XXI, tenhamos um posicionamento mágico, uma crença mágica. Quando vamos falar de morte, normalmente o que as pessoas falam? Nossa, mas que assunto, não tem outro? Por que não pode falar de morte? Por que a morte virou um tabu interdito na nossa sociedade? E muitas vezes, ainda por incrível que pareça, acho que aqui em Portugal também deve ser dessa forma, falar em morte atrai a morte. O que vocês acham? Não. Mas na prática, sim. Quer dizer, na prática as pessoas falam que se falar desse assunto vai atrair coisas ruins e a pessoa de fato vai morrer, digamos assim. E eu digo, se fosse verdade isso, então todos nós vamos falar que a gente lá no Brasil, não sei o que deve ter aqui também, vamos acertar na loto. E aí todo mundo vai acertar na loto também, porque ele vai pensar que vai falar e vai atrair a loto para si. Mas a gente sabe que a mente não tem esse poder, né, de criar de fato uma realidade no sentido de atrair a morte para uma determinada pessoa. É uma fantasia que todos nós pensamos no nosso dia a dia. E deixar de falar ou pensar na morte, como diz aqui, pensar na morte pode nos ajudar a aceitá-la e a perceber que ela é uma experiência tão importante e valiosa quanto qualquer outra. Nós vivemos numa sociedade capitalista. Nessa sociedade capitalista se vende de tudo, né? Nós temos um sonho de consumo de várias coisas. Vocês acreditam que nós temos um sonho de consumo de morte? Temos. Temos sim. Temos uma fantasia. Qual é a nossa fantasia? É que nós vamos todos morrer com mais de 90 anos, em casa, cercado da família, sem dor, dormiu e acordou morto. Esse é o sonho, digamos assim, de que nós acreditamos que vai ser dessa forma. Mas será que vai ser de fato dessa maneira? Essa é uma coisa que nós devemos pensar um pouco. Vocês já olharam essa frase? Pode ser em qualquer lugar, a qualquer tempo. Já pensaram nisso? Pode ser hoje, coronel? Está aqui, eu estou falando para vocês, eu posso estar com a artéria aqui entupida, um canalzinho assim, daqui a pouco caiu aqui, morri. Como qualquer um de vocês. Pode ir para casa hoje, pegar o carro, bater. A possibilidade da morte é a qualquer minuto, a qualquer tempo. Por isso, preparar-nos para a morte é uma necessidade e uma urgência, pois nunca sabemos quando, onde, nem como ela nos visitará, seja na nossa pessoa ou na daqueles que mais amamos ou que fazem parte do nosso convívio. Fujamos, pois, da ilusão de acreditar que ela nunca nos arrebatará, que chegará só para os outros ou que virá apenas quando estivermos bem velhinhos. Essa é uma fantasia que nós devemos tirar das nossas cabeças. Na proposta de educação para a vida e para a morte, a que nos propusemos a criar e a enveredar pelo mundo para ensinar as pessoas, não se trata aqui de ficar pensando no dia que eu vou morrer, de que eu vou morrer, como é que hora eu vou morrer. Não é isso. A questão é utilizarmos a morte para repensarmos a nossa vida. Será que estamos vivendo de acordo com essa realidade? Sabendo que nós somos finitos, que todos nós temos um tempo na Terra, que nós não sabemos qual é, né? Todo mundo supõe que vai viver 90 anos, mas muitos de nós não vai chegar a 90 anos, vai morrer aos 40, aos 20, até crianças morrem, né? E muitas vezes as pessoas dizem assim, morte de criança não é natural. Vocês concordam com essa frase? Morte de criança não é natural? Quem concorda? Levanta o braço, só para eu ver. Todo mundo não concorda, né? Muito bem. Na verdade, morte de criança é natural.
não é o desejado, não é o esperado, mas é natural, tanto é natural que morre. Se não fosse natural, não morria, né? Crianças estariam interditas de morrer. Então, para a gente pensar nessa possibilidade. A morte sempre nos alcançará. Quando ela nos atinge, alguns reagem com certa revolta, como se tivessem sido enganados. Verdade ou mentira? Por quê? Porque nós temos essa fantasia de que ela deve chegar para a gente só com 90 anos. Quando chega antes, espera aí, mas tem alguém aqui que tem um contrato no cartório firmado assim, olha, dona Morte, a senhora só vai chegar quando eu estiver bem velhinho, com 90 anos. Alguém tem aí um contrato com ela, dizendo quando é que vai chegar? Não temos, né? Não temos essa garantia. Outros reagem como se tivessem sido traídos pelas regras daquele jogo, e outros ainda condizem, que azar. Como que azar? Que azar? Vai ter uma hora que a gente vai se dizer assim, nossa, que azar, vou morrer. Não é verdade? Porque vai chegar uma hora que nós vamos todos morrer. Alguns deixam enganar a ponto de fingir que ela nem existe. Porém, nada disso faz ecos aos sentidos da morte, porque ela não se acanha e não se intimida com nossas promessas, nem com os nossos desejos de não a encontrar. A morte, ela é plácida, calma, segura e incansável, sobretudo a morte democrática. A morte não escolhe ou não existe restrição para a morte. Existe alguma condição que vocês falam assim, não, a morte não pode vir? Por exemplo, acabei de casar, não pode vir. Como não pode vir? Acabei de ter um filho, não pode vir? Existe alguma restrição, alguma coisa na Terra que impeça a morte de vir? Não. Com sua vontade imperiosa e retilínea, não fazendo nenhuma negociação com nada nem com ninguém, a morte não barganha, a morte não negocia. Quando ela vem, ela impõe a sua vontade. Ela convive com todos nós, sem nenhuma exigência de idade, credo, raça ou condição econômica. Além disso, a morte é a exceção, que confirma a regra de que toda regra tem exceção. E em se tratando da morte, não houve nunca nenhuma exceção. Vocês conhecem algum Highlander? Alguém que está vivendo aí há 200 anos? Não. Ninguém conhece um Highlander, ninguém conhece uma pessoa que viva mais do que 120 anos, que é o que a gente alcança em termos de espécie humana. Quantas pessoas morrem todos os anos? Vocês sabem, vocês portugueses, quantos de vocês morrem? Porque só vocês morrem, brasileiros não morrem, vocês sabem, né? Quantos de vocês morrem todos os anos? Vocês são 10 milhões e 500 mil habitantes nesse país, que equivale à cidade de que eu moro, que é São Paulo. Quantas pessoas em Portugal morrem todos os anos? E quando eu falo todos os anos e quantas pessoas morrem, eu estou dizendo de você. Portugueses são todos vocês. E que estão sujeitos à morte. Quantas pessoas vocês acham? Chuta aí. Diz para mim, quantos vocês imaginam? Ela falou 30 mil. Quem dá mais? Hein? 107 mil portugueses morrem todos os anos. Vocês morrem mais em hospital ou em residência? No Brasil, você sabe quantos brasileiros morrem todos os anos? 1 milhão de brasileiros morrem todos os anos. Claro, guardando a proporção, porque nós somos 200 milhões. Nós podemos nos dar o luxo de perder 1 milhão por ano. Mas vocês perdem 100 mil pessoas. Vocês morrem nos hospitais ou em residência? Mais. O que vocês acham? Nos hospitais. A maioria das pessoas morrem nos hospitais. No Brasil, a proporção é de 70% das pessoas morrem em hospitais. 20% em casa. Ou seja, 700 mil pessoas morrem no Brasil em hospitais, 200 mil em casa. E
E o resto morre aonde? Nas ruas. Acidentes de carro, acidentes de trabalho, vítimas de assassinatos, de crimes, suicídios, enfim, tantas outras. E as faixas etárias? Quem que morre? Será que é só velhote? Os velhos devem morrer, claro, porque não existe quarta idade. Então tem que... Não passa da terceira. E, obviamente, a maior proporção de idosos é quem deve morrer. Nesse universo daqui de Portugal, qual a porcentagem de idosos que soma esses 100 mil? Quantos vocês acham que correspondem? Mais de 80% dos portugueses que estão morrendo agora têm mais de 60 anos de idade. Tem uma porcentagem que chega a 700 mortes de crianças, poucos crianças. Desses 700, só 250 é com menos de 1 ano de idade. Essas mortes com 1 ano de idade normalmente correspondem a malformações congênitas, na grande maioria das vezes, que não têm condições de trabalhar essas questões. E o resto dessa porcentagem somos a grande maioria de nós, adultos. De que vocês, portugueses, eu tento lembrar sempre que é vocês que morrem. De que vocês morrem? Esse sonho, essa fantasia, lembra que eu falei para vocês que vocês vão ficar com 90 anos, vai um belo dia lá dormir e acordar morto? Não é a realidade, vai ser a minoria da minoria, vai ser 0,001% de todas as pessoas que aqui nesse momento estão me assistindo e me ouvindo. De que as pessoas morrem aqui em Portugal? A principal causa de morte, dependendo, no geral, né? Claro que se a gente for olhar em faixas etárias específicas, isso modifica. A primeira causa de morte, ou seja, 1/3 de vocês aqui. Eu gosto de falar vocês, para vocês verem que a morte não está lá fora. Não é lá, na estatística, lá em Portugal, lá... Não, a morte está dentro de mim. E eu estou incluso nessa estatística. Vai chegar uma hora que eu também vou virar uma estatística, digamos assim. E eu vou participar desse número. 1/3 de todos vocês, se não fizerem absolutamente nada com relação às medidas de prevenção, vão morrer de doenças cardiovasculares, infartados ou com AVCs. Portanto, não vão morrer naquele sonho, deitado em casa, dormiu, acordou morto. A segunda causa de morte nesse país, qual é? O que você acha? Cancro é a segunda causa de morte em Portugal. E a terceira causa de morte, doenças respiratórias. Somando doenças cardiovasculares, cancro e doenças respiratórias, nós temos 60% de todas as mortes. Ou seja, 6 de cada 10 de vocês vão morrer dessas doenças. Pensar nessa possibilidade, obviamente, nos assusta muitas vezes. Quem tem medo da morte aqui? Quem tem medo, levanta a mão. Podem ser sinceros, que eu acho que quando eu pergunto a questão da morte, não fiquem com vergonha de dizer, eu sou espírita, eu tenho medo da morte. Eu sou espírita e posso ter medo da morte. Quem tem medo da morte? Levanta a mão só para eu ver. Algumas pessoas. Eu sempre faço essa pergunta e as pessoas, a grande maioria, diz que não tem medo da morte. Agora eu vou fazer uma outra pergunta. Quem tem medo da maneira como vai morrer? Levanta a mão. Ou seja, teve um grupo que respondeu que tinha medo da morte, outro que tem medo da maneira, e teve uma parte grande que nenhum dos dois, quer dizer, nem tem medo da morte, nem tem medo da maneira como vai morrer. Né? Esses estão muito bem preparados, suponho.
Não tem medo da morte nem da maneira como vai morrer. Vai pegar a morte, vai entrar tranquilamente, pode vir qualquer coisa aí que eu estou preparado. Será que é verdade isso? Eu me pergunto. Aqui é só para mostrar a vocês os dados. No ano de 2012, 107.598 pessoas morreram em Portugal, 30% de doenças cardiovasculares, 24% de cancro, 11% de doenças do aparelho respiratório. Esperança de vida ao nascer. Os portugueses hoje vivem cada dia mais, né? Uma média de quase já chegando a 80 anos. Quem tem mais de 65 anos de idade aqui nessa sala? Mais de 65 anos, levanta a mão. 65. Sinto informá-los, mas vocês só têm mais de 18 anos. Aproveitem. Essa é a média de quem alcança a faixa etária de 65 anos. A idade média, então, na média, tem mais de 18 anos. Os homens têm 16,9, um pouco menos que as mulheres vivem um pouco mais. Ou seja, quem tem 65 anos ainda pode, não é que vai alcançar, pode alcançar mais 20 anos. E a gente fala assim, 18 anos passam rápido, passam num instante. Quando se vê, já se foram 1 ano, 2 anos, 3 anos. E a gente não se dá conta, e aí é que entra a proposta da educação para a vida e para a morte, nessa valorização do tempo, nesse repensar do nosso tempo. Parece que nós temos uma quantidade infinita de horas, que a gente pode gastá-las da forma que bem quiser, bem a prazer. E muitas vezes não nos apercebemos do valor que essas horas têm para nós. Utilizamos as horas muitas vezes em atividades sem nenhum objetivo, sem nenhum interesse, sem nenhum sentido para as nossas vidas. Portanto, como todos nós estamos com o tempo contado nesse planeta, valorizar as horas, dar sentido, emprestar sentido a essas horas, é o que há de mais importante na proposta de educação para a vida e para a morte. Que nós possamos pensar nessa possibilidade. Escolhemos o tipo de morte? Sim ou não? Sim e não. Não, porque não determinamos exatamente aquilo que vai nos acontecer, mas pelos estilos de vida que nós adotamos ao longo da nossa vida, vai nos predispor a morrer de mais uma coisa do que de outra. Não quer dizer que eu vou morrer necessariamente daquilo. Se nós somarmos, por exemplo, a nossa herança genética, pais que tiveram câncer, pais que morreram infartados, pais que tiveram doenças respiratórias. Então, quer dizer, eu somo essa carga genética que aumenta a minha probabilidade de morrer de uma determinada patologia, de determinada doença. E se eu adoto um estilo de vida que vai incrementar ou incentivar ou acelerar esse processo, é óbvio que eu, de uma certa forma, estou determinando para mim um tipo de morte. Quem hoje, por exemplo, comeu uma deliciosa picanha? Talvez aqui em Portugal não seja tão comum, né, comer picanha. Ou carne vermelha, bebeu um álcool. São padrões que, se repetidos, lá na frente vai se acumular. Hoje eu como uma batatinha frita deliciosa, e como amanhã, essa gordurinha vai ali na minha artéria. Hoje, amanhã, daqui a pouco. Quando eu vou ver, eu estou lá com os meus 50, 60 anos, minha artéria já está, coitadinha, de tanta batatinha. E nós vamos escolhendo de uma certa forma. Por exemplo, quando nós optamos por um determinado padrão de atividade de vida sexual, nós estamos sujeitos a adquirir doenças, por exemplo, HIV/AIDS,
hepatites, sífilis. Não podemos adquirir? E por isso não estamos sujeitos a adoecer e morrer dessas causas? Podemos. É só para dizer que as coisas não são assim, simples. A gente acreditar que Deus impõe, que vem de Deus a morte, escolheu, coitadinhos, como se a gente fosse vítimas das circunstâncias ou mesmo do mecanismo da morte e do morrer. Nós somos coautores das nossas próprias mortes, muitas vezes. Aí você fala assim, mas o câncer, o que eu te fiz para desenvolver um câncer? Olha, quando eu encarnei, eu já sabia, a gente sabe disso através dos livros de André Luiz, que é olhado o mapa genético dos nossos pais, é escolhido o espermatozoide e o óvulo de acordo com as nossas necessidades reencarnatórias, que não estamos sujeitos a determinados padrões de doença, né? Os comportamentos e hábitos adquiridos dessa vida e de outras vidas que nos impulsionam a determinarmos e agirmos de assim ou assado. Então, essa somatória de coisas está nos colocando na posição de coautoria dos processos de morte e de morrer, para que nós não pensamos, né, que vem tudo de fora, que é imposto, que é de Deus, que chegou a hora. Eu acho que não é bem assim. Se pudéssemos decidir e escolher, o que vocês escolheriam? Morte súbita ou lenta? Lenta não no sentido aqui de anos em cima da cama, sofrendo, não é nada disso. É só que assim, que vocês tivessem um certo tempo, 3 meses, 4 meses, que vocês pudessem ter esse preparo, digamos assim. Quem gostaria de escolher morte súbita? Levanta o braço, morte súbita. Alguns. Quem escolheria morte mais lenta? E tem uma porcentagem que não escolheria nenhuma das duas, na verdade. Não querem nem lenta, nem não querem morrer, é isso. Não querem nem lenta, nem súbita. Não, como seria essa outra terceira opção? Vocês já pensaram nessa possibilidade? Se não é lenta nem súbita, como que é? Na hora certa, como Joana D'Arc diz, relativo ao Pereira Franco, morrer na hora certa. Morrer na hora certa. Mas a gente morre na hora certa, subitamente ou lentamente. Também, além dos atos, estou a abreviar ou a atrasar a minha morte. Se eu morrer na hora certa por uma conduta consoante os dias ou a nossa ideia até, é melhor. Então, mas a gente ninguém é peru para morrer na véspera. Nós morremos todos na época certa, digamos assim, diante das nossas escolhas da vida, porque não é imposto a morte. A morte não é isso que eu quero que vocês comecem a repensar. A morte não vem de fora, não é assim, olha, Deus chegar assim, vou tirar aquele cara lá porque ele está aprontando, está fazendo um monte. Não é isso, a morte está aqui dentro de mim, eu estou programado para morrer. Vocês sabem por que, do ponto de vista genético, apareceu a morte na Terra? Por que nós morremos? Vocês sabem? Do ponto de vista agora não espiritual, do ponto de vista estritamente biológico, darwinista. Por que surgiu a morte na Terra? Por que nós morremos? Certamente nós morremos porque a natureza entendeu que isso é bom, não é? Porque a natureza não faz nada de errado. A natureza é sábia. Se ela entendeu que a morte é uma coisa boa, ela implantou esse sistema na Terra. Nós morremos, do ponto de vista agora biológico, na Terra, simplesmente por uma questão e uma razão. Imagina se as gerações continuassem mais velhas, vivas, elas teriam prioridades, digamos assim, na passagem do material genético. Não sei se vocês já viram nas espécies animais que o macho dominante, ele domina, ele não permite que os outros machos, por exemplo, fecundem as fêmeas. E só os genes dele passam. Era necessário que esse macho morresse, envelhecesse, morresse, para que os machos mais novos pudessem também e haver uma troca e uma riqueza de material genético e que com isso a vida pudesse evoluir. Portanto, a morte é uma vantagem adaptativa do ponto de vista biológico. Decisões compartilhadas, doação de órgãos. Quem já pensou aí, ao morrer, deixar os órgãos? Vocês já falaram isso para a família de vocês?
em doar órgãos? Quem já falou? Quem já comentou em casa? Quem não comentou? Foi a maioria, né? Por aqui está. Mas suponhamos, por exemplo, e a gente não está isento disso, que eu saia daqui agora e sofra um acidente e fique incapacitado de dizer se eu queria ou não doar meus órgãos. E vocês, suponhamos que sejam meus familiares, vocês vão ter que tomar essa decisão por mim. Como que vocês vão saber se eu queria ou não, se vocês não conversaram? Como que você vai saber se o filho, a mãe, o esposo, a esposa, o irmão, queria ou não doar os órgãos, se vocês não conversaram a respeito disso? Porque depois que está morto, não adianta saber à vontade. Vai ser até achar um médium, encarnar, escrever uma psicografia, pode doar meus órgãos. Não vai dar tempo, né? Nós temos que conversar isso agora, no nosso dia a dia, nas pessoas. Porque aí volta aquela conversa que eu tive anteriormente com vocês. Ai, por que você está falando isso? Você está doente? Ah, não vamos falar disso, que isso atrai. Aí fica um assunto interdito, vocês não conversam, só que a vida nos leva para essas situações. E aí, meus irmãos, vai haver muito sentimento de culpa, de dor, de sofrimento, porque vocês não sabiam das vontades das pessoas que vocês amam a respeito disso. Vocês já pensaram, por exemplo, quem quer ser cremado ou enterrado? Vocês já falaram disso? Não, a maioria já não falou. E os familiares que ficaram vão ter que tomar decisões. Eu não sei se vocês têm alguém aqui na plateia que teve que tomar essa decisão. E a gente sabe que é uma decisão muito dolorosa, é uma decisão muito difícil, porque eu não sei se aquela pessoa que eu amava queria aquilo. Quer ou não ir para a UTI? Quer ou não ser colocada numa casa de repouso, caso eu, por exemplo, desenvolva uma demência? Quero ser cuidado em casa? Quem será o meu cuidador quando eu envelhecer e não tiver mais condições de tomar conta de mim mesmo? Porque uma coisa é amar e cuidar quando está todo mundo assim, saudável, bonitinho, cheiroso, né? Agora, uma coisa é tomar conta de uma pessoa que está dependente, que você tem que dar comida na boca, que você tem que dar banho, trocar da cama, e que você tem que fazer isso 24 horas, sem tempo determinado para pensar. São essas coisas que nos fazem a morte pensar. Coisas práticas do dia a dia. Não vai atrair, eu não vou ficar dependente na cama porque eu estou conversando isso com minha mãe ou com meu pai a respeito das necessidades e dos desejos que eles gostariam de ter. Essa é uma preferência que as pessoas desejam falar sobre essas questões. Quem aqui tem plano funerário? Eu não sei se é comum aqui em Portugal ter plano funerário. Vocês querem morrer e deixar dívidas, as despesas, tudo para o pessoal que está ficando, né? Ah, já estou morto mesmo, pois que cuide aí vocês, que pague o caixão, o velório. Enfim, não é uma questão que a gente... Gente, eu não sei se aqui em Portugal mas no Brasil é muito caro morrer. Você paga um preço muito alto, pagar caixão, flores, serviço de cemitério, guia, carro funerário. Se for fazer cremação, precisa da autorização de 2 médicos lá no Brasil. Você vai cremar, pegar cinzas, comprar a urna, tudo isso, a gente tem que pensar. Aí a gente fala assim, não, tudo bem, na hora a gente pensa, não, na hora não pensa, gente. Porque na hora não pode não ter dinheiro, pode estar numa aflição, a gente pode estar num aperto, pode estar com a cabeça no mundo da lua, a gente não tem condições de pensar nessas coisas. Eu não faço parte de nenhuma funerária, tá? Não estou vendendo nenhum plano por enquanto. Mas aí a gente deve pensar nessas possibilidades. Casa de instituição, por exemplo, de longa permanência. Vocês têm costume de levar seus idosos para casas de repouso? Vocês gostariam de ir para uma casa de repouso? Tem pessoas que gostariam, a grande maioria não gostaria. Gostaria de ser cuidado em casa. São essas questões que devem ser discutidas, porque uma hora eu tenho um AVC, fico impossibilitado de falar,
Eu não tenho mais condições de tomar essas decisões por mim. Desenvolvi um quadro de demência. Não estou mais em condições de optar por essa ou aquela questão. E se eu falo tudo isso, está doendo em vocês essa conversa que eu estou tendo com vocês? Está sendo difícil? Eu espero que ao chegar em casa vocês conversem com quem vocês amam a respeito dessas questões que são levantadas hoje em dia, né? Que vocês possam falar sobre os desejos e das pessoas também. As pessoas têm muito medo quando fala assim, eu perguntei para vocês, quem tem medo da maneira como vai morrer? Uma grande porcentagem de pessoas responderam que tem sim medo. Porque no fundo todos nós somos seres humanos, todos nós temos medo sim do sofrimento. Nós não somos super-homens, nós temos medo do sofrimento, da dor, da impotência, da dependência, né? São coisas que nos fazem sofrer. Quer ver uma coisa que é um verdadeiro pavor para todos nós? É ficarmos dependendo, é como diz, é um peso na vida das pessoas, né? Que as pessoas têm que cuidar de mim, dar banho. Imagina uma coisa que nos corta mais a dignidade. Por exemplo, nós, logo cedo, quando somos logo crianças, nós aprendemos a fazer xixi, cocô, comer, né? E ninguém faz isso por nós. Isso é uma necessidade básica, quer dizer, eu me sinto humano, digno, porque eu sou capaz de comer, de fazer as minhas necessidades, de tomar as decisões daquilo que eu quero e que eu não quero, de me mover. Eu estou na cama agora e quero ir para a sala. Eu quero assistir televisão e eu não quero assistir televisão. São coisas simples, mas que muitas vezes nós perdemos essa habilidade quando envelhecemos e temos problemas de doença. Não é só envelhecer, porque envelhecer não nos tira as habilidades, mas envelhecer com o processo de adoecimento, ou mesmo não envelhecer, sermos jovens, mas temos uma doença que nos impede de fazer essas questões. E eu fico imaginando quão é difícil para nós estarmos nessa posição de aprendizado, certamente, como é também do cuidador. E eu fico imaginando quem que vai cuidar de nós. Eu sempre me preocupo com isso. Meus pais estão idosos, minha mãe tem 79 anos e meu pai tem 82. E há a probabilidade de que eles morram, e eu sou solteiro. Eles morrem, e aí, quem vai cuidar de mim? Eu não tenho que me preocupar, e às vezes você fala assim, mas eu sou casado, eu tenho uma esposa, mas quem é a garantia de que o esposo vai estar vivo para cuidar de você? Pode ser que não, pode ser que o filho não possa. E hoje em dia não é tão infrequente, tão incomum que filhos simplesmente não queiram assumir o compromisso de cuidar de pais. Simplesmente é muito mais fácil pegar os pais e jogar no asilo do que cuidar dos pais 24 horas, assumir uma pessoa, um enfermeiro, um cuidador. Eu, sinceramente, não gostaria que acontecesse isso comigo, né? Então, eu tenho que pensar nessa possibilidade e me preparar para que isso aconteça. Tudo são reflexões que a morte nos ensina. Então, por que tememos a morte? Medo do pós-morte? Medo da dor, da perda da autonomia? Será que é medo da passagem? Medo de que eu corra ainda jovem? Bom, eu já não tenho mais o medo de correr jovem, porque eu já estou com 46, já passei. Mas quem é idoso, eu digo sempre assim, idosos são vitoriosos. Idosos não tem que ter medo da morte, viveram tudo que podia viver. Gozaram dessa vida, digamos assim, do usufruir da vida. Deveriam todos estar preparados para a morte, os idosos, né? Porque não tem quarta idade, é a terceira. Medo da separação dos laços afetivos, na nossa experiência, o maior medo das pessoas com relação ao medo da morte ou do processo de morrer, como vai morrer, são dois. Um, de fato, que elas percam, seja um processo muito doloroso, com muita dor, dependência, não consigam controlar sintomas, fiquem dependentes dos cuidados de outra pessoa. E a outra questão é o medo da separação dos laços afetivos. Vocês já repararam que nós somos incentivados a construirmos laços na nossa vida inteira? Isso? Todo mundo ensina a gente a amar, não é? A gente não deve amar todo mundo, só que ninguém nos ensina a amar de forma desapegada. Ninguém nos ensina, nós ensinamos, olha,
é meu marido, é meu pai, é minha filha, não é assim? É meu, mas será que é meu mesmo? Meu é tudo aquilo que eu posso levar e não pedir licença para ninguém. É minha casa, meu carro? Não, eu tenho que largar tudo isso, então não é meu. E esses apegos, na hora que eu estou para partir, cobra o seu preço. Cobram sim, e muito forte. À medida em que eu acho que a filha é minha, que é minha propriedade, ou que eu só posso viver com aquela pessoa, com aquelas pessoas, eu estou criando para mim uma dificuldade no momento do meu processo de morte, de morrer. Medo porque estamos incertos da existência de um além, medo da perda do ego, do espírito. Os medos podem ser múltiplos, ter vários medos. Nós temos vários medos, temos muitas dificuldades para falar e abordar essa questão da morte e do morrer. Quais são as consequências de tudo isso, desse medo, do não falar? Esse tabu de não se falar da morte e do morrer vai ter consequências desastrosas no nosso dia a dia. Aqui estão apenas algumas dessas consequências do medo da morte. Por exemplo, é comum no nosso dia a dia uma pessoa adoeceu e vai para o hospital, mas a gente já sabe que ela vai morrer, que não tem jeito mais a doença, digamos assim. Está avançada. Aí o que as pessoas fazem? Levam para a UTI, bota no respirador, bota sonda nasoenteral, botam medicação, sedam e deixa mais uma semana. Adiantou para quem essa uma semana na UTI? Adiantou para curar as angústias existenciais, os sentimentos de culpa da família e dos profissionais da área da saúde. Aqui eu não estou a falar de eutanásia. Eu não estou dizendo que é para apressar a morte de ninguém, nem tampouco é adiar quando não se precisa adiar, que é esse processo que a gente chama de distanásia. Distanásia significa eu prolongar a vida de uma pessoa às custas do sofrimento dessa pessoa. Ou seja, a qualidade de vida já não me importa. O que importa é simplesmente viver. Mesmo que isso seja de extremo sofrimento, dor e incapacidade para aquela pessoa. E aí, muitas vezes, a gente observa isso na prática clínica do nosso dia a dia, que é o mais comum, aqui em Portugal, nos Estados Unidos, no Brasil, seja lá onde for. Nós queremos que as pessoas fiquem vivas. Por quê? Porque nós não aceitamos a morte das pessoas, que a morte faz parte da vida, que um dia todo mundo tem que morrer. Nós queremos nem que seja uma semana que aquela pessoa fica viva. Tá, ficou viva, entubada, no respirador, fazendo diálise muitas vezes, inconsciente porque está sedada. De que valeu essa semana? É uma coisa que nós devemos pensar. E muitas vezes os responsáveis por ficar essa semana a mais são os familiares que insistem que o paciente vá para uma condição dessa. A outra questão é eutanásia. Eutanásia é proibida aqui em Portugal e no Brasil. É quando eu apresso a morte de alguém, mas com um objetivo, tem que ser sempre fins ditos misericordiosos. Ou seja, eu vejo que o sofrimento é tanto que a pessoa não está em condições de lidar com aquilo e eu, então, ativa ou passivamente, abrevio a vida da pessoa, que é um crime no Brasil, como é em Portugal, e que eu também não advogo essa prática, nem tampouco a distanásia, de prolongar a vida às custas do sofrimento da pessoa. O que nós trabalhamos é o que chama de ortotanásia. Aí eu lembro do senhor lá atrás, que falou do tempo certo de morrer. Ortotanásia, orto, correto, certo, násia, morte. A morte no tempo adequado. O que é essa morte no tempo adequado? Suponhamos que eu tenha um câncer, estou numa fase já avançada e eu não tenho mais o que fazer com a patologia de base.
eu deixo, digamos assim, que a doença siga seu curso natural. Eu não interfiro, nem abrevio, nem distendo. E eu ofereço os cuidados paliativos para minorar o sofrimento físico, psicológico, social e espiritual. Essa é a morte chamada morte digna, a morte no tempo certo. Eu não apressei, nem tampouco retardei aquela morte. A doença levou a um fim certo. E mistanásia, quem saberia dizer quem é a mistanásia? Mistanásia é o que acontece aqui no Brasil, nos Estados Unidos, muito na África. É quando nós morremos mais precocemente, digamos assim, devido às condições sociais. Por exemplo, eu não tenho acesso à saúde, um plano de saúde. Eu não tenho dinheiro para comprar comida. Eu não tenho acesso à educação que me permite cuidar de mim de uma forma melhor. Então, eu estou sujeito a morrer mais precocemente por condições adversas, independentes da minha vontade, mas sim do sistema social na qual nós estamos inseridos, que não deveria haver esse tipo de morte. Tem consequências também financeiras. Vocês sabem o que é ficar mais uma semana do ponto de vista de custo para o Estado ou para o plano de saúde? Uma pessoa numa UTI fazendo medidas que não dizem mais respeito a ela, são recursos que são tirados de algum lugar. Os recursos são finitos, não existem recursos ilimitados. Esses recursos têm que ser tirados de alguma outra fonte. Se eu coloco uma pessoa na UTI gastando uma semana, quando ela não deveria estar lá, que ela poderia estar no quarto recebendo cuidados paliativos, eu estou tirando esse dinheiro de algum lugar, para alguma outra necessidade. E o sofrimento da família, do paciente, cerca do silêncio, lutos mal elaborados, distúrbios de comunicação. Eu digo uma história assim, esse distúrbio da comunicação é muito frequente quando a gente está na prática clínica. Vem sendo geriatra, entra no meu consultório o paciente, normalmente um acompanhante. E aí a gente está a dizer uma notícia, uma má comunicação de que a pessoa tem um câncer, que vai falecer daquilo, uma doença grave, enfim. E o que eu observo normalmente é o cuidador. Dizendo o quê? Para eu não falar nada, para eu não dizer nada para aquela pessoa. Aí o cuidador normalmente sai um pouco e fica só o paciente. Aí o paciente chega para mim, doutor, não conta nada para minha família. Aí fica, o paciente sabe, a família sabe, o médico sabe e ninguém fala. E a pior morte que tem, meus irmãos, é você morrer sozinho, acompanhado de tanta gente. De você não poder expressar as suas vontades, os seus desejos. Quando a vez você vai falar, o que as pessoas dizem? Você vai ficar bom. Por que você está falando isso? Não, você vai melhorar. Mentira, não vai melhorar nada, vai morrer mesmo. Mas claro que você não vai dizer assim, mas há maneiras e maneiras de se trabalhar essas questões. Mentir não vai ajudar o processo. Quero fazer um exercício com vocês. Pensem que vocês têm 6 meses de vida. É difícil? Pensarem que vocês têm só mais 6 meses? Vocês podem fazer esse exercício com 3 meses, 1 semana, 24 horas. Se vocês só têm mais 24 horas. Pensem em 3 coisas que vocês passariam a fazer e 3 coisas que vocês deixariam de fazer se vocês soubessem que tem 6 meses. O que vocês fariam? Ou deixariam de fazer? Deixariam de trabalhar? Não? Deixaria de vir aqui no centro, no Viseu? É só para vocês pensarem que prioridades vocês fariam. Quer dizer, eu passaria a fazer mais isso, ou eu faria isso, ou eu deixaria de fazer isso. Precisam responder para mim. Pensem aí. Faz diferença se vocês tiverem 6 meses ou 24 horas? Para alguns faria, para outros não.
É só quando eu faço essa pergunta de 24 horas é que eu quero o quê? Que vocês pensem se existem prioridades das prioridades. Olha, com 6 meses eu faria isso, mas se eu tiver só 24 horas, espera aí. Aquelas coisas que eu faria com 6 meses já não faria. Eu faria outras coisas. E quando eu digo isso, o que eu estou determinando? Que aquelas coisas que eu elegi de 24 horas são as mais importantes, são as prioridades absolutas na minha vida. E quem disse isso, não fui eu, não foi o coronel, não foi ninguém. Fui eu, de espontânea vontade, que elegi aquilo que é prioridade na minha vida. Muito bem. Segunda pergunta. Faço muita pergunta, né? Que eu quero que vocês pensem nessas possibilidades. Segunda pergunta é: me dê uma garantia de que vocês não têm 6 meses de vida. Me dê. Tem? Alguma? Tem alguma? Quem tem aí cartório registrado? Com Dona Morte, que só vai chegar com 90. Ninguém, certo? Terceira pergunta. Se podem morrer daqui a 6 meses, se podem morrer daqui a 24 horas, não tem garantia de que vai estar vivo até lá. Estão fazendo aquilo que elegeram como prioridade para a vida de vocês? Peguei vocês. Não estão fazendo. Estão todos a pensar que vão morrer com 90 anos e que lá na frente vão ter condições de fazer aquilo que poderiam fazer agora. O passado passou, eu não intervenho. O futuro não existe. Onde eu posso dizer, fazer, acontecer é hoje, agora. Amanhã não, é hoje. Quem aqui, ao sair de casa, deixaram certamente pessoas amadas em casa? Não veio toda a família, mesmo que foi a família toda, tem um neto, tem um tio, nunca é a família inteira verdadeira. Muito bem. Quem chegou, ao sair de casa, disse assim: eu te amo? Poucos. Aí eu digo: qual é a garantia de que vocês vão chegar em casa hoje e vão poder dizer eu te amo? Eu sei que é chocante. Pegue o celular agora, o telemóvel, rapidamente. E digam para aquelas pessoas eu te amo. A gente tem que dizer agora. Eu, quando estava vir para Portugal, eu falei assim, é uma viagem até curta, era só 10 dias, eu volto no dia 4 de junho para o Brasil. Mas é uma viagem, e em 10 dias acontecem muitas coisas, ou podem acontecer muitas coisas. Eu cheguei e falei para a minha mãe, que eu sempre faço isso. Minha mãe é o meu laço afetivo maior, principal. Obviamente, não sendo casado, é tudo a mãe, não o pai. O pai um pouco, mas não, a mãe é o laço mais forte. Aí eu falei assim, deixa eu dizer para a mãe que eu amo agora. Né? Não depois, quando eu voltar da viagem. Pode ser que eu não volte, pode ser que quando eu voltar, ela não está mais. Tudo pode acontecer. E então eu falei, mamãe, venha em casa, eu fiz um jantar para a senhora. Chamei o pai, a mãe, a irmã e o cunhado. E fiz um almoço, um jantar muito gostoso. Eu cozinho, modesta parte. E fiz um jantar para minha mãe. E lá conversamos, bebemos. E disse, eu te amo. E parti tranquilo. Porque se a morte chega para mim ou chega para minha mãe, eu guardo na minha memória aquele momento. Foi aquele momento feliz que eu tenho guardado aqui para sempre comigo. E eu nunca vou chegar naquele momento, foi uma discussão, uma briga, ou não disse que eu te amo, enfim. Né? Pensar nessas possibilidades. São todas as propostas que a morte nos ensina. Você vê que a morte, ela não quer que fique pensando nela. Ela quer que pense na vida, quer que pense agora, nesse momento. O que está a fazer da vida? Está feliz? Tem propósito? Está satisfeito? É isso que a morte está nos perguntando. Se você tiver uma doença fatal, você quer ser informado? Quem quer ser informado se tiver uma doença fatal?
Nossa, poucas pessoas. As pessoas, olha para você ver, as pessoas, elas disseram assim, que elas não têm medo da morte, não têm medo de morrer, mas não quer saber do que vai morrer. Se não tem medo da morte, não tem medo de morrer, deveriam saber do que vai morrer. Não é um contrassenso, uma resposta? Eu fico só para vocês pensarem quem não respondeu nenhuma das duas e também não respondeu aqui. Quer dizer, se você tiver uma doença fatal, você quer ser informado? Lá no Brasil, a maioria absoluta das pessoas, elas querem sim ser informadas. Por que querem ser informadas? Para que vocês queriam? Quem respondeu sim? Por que você gostaria de ser informado? Podem falar. Tem o quê? Mas por que você gostaria de ser informado? O que você faria com essa informação? Porque a vida já é uma ilusão. A vida é uma ilusão. E aí deixaria de ser uma ilusão se você soubesse que você vai morrer? Se preparar. Ele falou a palavra certa. Você vai ter tempo para organizar esse tempo que lhe resta. Por isso que eu digo que eu, particularmente, eu não queria morrer subitamente. Morrer subitamente para mim seria desastroso. Eu gostaria desse tempo, minimamente, para organizar, nem que seja 24 horas, mas em 24 horas dá para fazer muita coisa. Eu teria tempo para fazer e organizar várias coisas. Claro que eu tenho organizado várias coisas, mas ainda sempre tem coisas a ser organizadas. Eu poderia, por exemplo, pensar para quem eu vou deixar as minhas dívidas. É uma possibilidade. E se eu morro subitamente, eu não tenho essa possibilidade, né, de informar. Aliás, quem respondeu, levanta a mão subitamente, que quer morrer subitamente. Por favor, levante a mão. Súbito, sem... Depois vocês fazem uma fila ali na porta, eu sou a morte, eu vou levar todos vocês. Será que, de fato, vocês queriam, por exemplo, quando você respondeu subitamente, é isso. Se você respondeu subitamente, significa que eu posso te levar hoje, agora. Te assusta? Assusta, né? Aí você já fala assim, não, peraí, já não quero morrer subitamente. Porque não vai ser agora, está pensando lá no futuro, né? Está pensando na possibilidade que vai adoecer, ter alguma fazer, é melhor não sofrer. É melhor que me leve logo como passarinho, enfim. Se você tiver um familiar com uma doença fatal, você quer que ele seja informado? Quem quer que seja informado? Que a pessoa que você ama seja informada. Nossa, aqui tá difícil aqui, hein? Aqui está difícil. Foi um dos poucos lugares que, primeiro, uma grande quantidade de pessoas não quer ser informada. Isso significa que vocês têm medo, sim, da morte e do morrer. Claro, é óbvio. A resposta é essa. Se eu não quero ser informado, significa que eu tenho medo de lidar com esse assunto. A resposta é clara. Portanto, se eu tenho dificuldade de lidar com esse assunto, eu preciso trabalhar com esse assunto. Eu não posso ficar a minha vida sendo guiada pelo medo. E quando eu respondo, e às vezes acontece muito isso lá nas perguntas que eu faço, falo assim, quem quer ser informado? Aí a grande maioria fala, eu quero ser informado, porque eu quero planejar esse tempo, enfim. Aí eu pergunto, se você tiver um familiar, aí já cai a quantidade de porcentagem. Quer dizer, eu sou poderoso, eu tenho o direito de saber. Agora ele, que é meu pai, tadinho, ele é tão velhinho, ele não vai dar conta disso. Será? Será que o pai, a mãe, o irmão, o filho, seja quem for, não vai ter mesmo condição de lidar com aquela questão? Há como enganar de uma pessoa que ela vai morrer? Na cabeça de vocês, né? Não há, gente. As doenças manifestam-se nos corpos. Ninguém morre assim. Todo mundo morre assim. As funções vão deteriorando. Vai tendo falta de ar, vai tendo a dor, vai ter inchaço na perna. Vai tendo sintomas da doença.
E ninguém é bobo de achar que está tudo bem. Se a gente tem uma gripe, uma diarreia, a gente já sabe que acha que vai morrer. Imagina se a gente tem uma doença séria, se a gente não está pensando nessa possibilidade. Só não está falando, mas que está pensando, não está na possibilidade. Ou então, quando eu vejo assim, a gente trabalha no Instituto do Câncer, doutor Arnaldo, lá no Brasil. Aí você entra assim, está escrito assim, Instituto do Câncer, doutor Arnaldo. Só se for analfabeto. Como é que eu entro num hospital, Instituto do Câncer, e eu não sei o que eu estou tendo? Ah, vim tratar uma gripe no Instituto do Câncer. As pessoas são, assim, elas querem se passar de idiotas ou de bobinhas e também tratarem os outros como bobinhos ou idiotas. E não dá o acesso a essa informação. Quando, na verdade, eu não quero falar disso, quer dizer, eu acho que eu tenho o direito de saber, o outro não, é um coitadinho, não tem resiliência, vai sofrer. Muitas vezes o objetivo é venerável, digamos assim. De fato, as pessoas querem que o outro, o amado, não sofra. Mas, no fundo, na nossa experiência de vida, não é esse o valor ou o principal objetivo que está por trás dessa questão. Não é. A principal razão de não falar para o outro, não permitir que o outro saiba, é um só. Não querem que esse assunto venha à tona. Uma vez que eu digo que vai morrer, qual que vai ser o assunto na casa? Que assunto que vai ser? Vai falar do quê? Olha, o tempo está bom, né, hoje. A pessoa vai morrer. Claro, esse assunto vai vir realmente como uma erupção de um vulcão. Há necessidade de chorar, há necessidade de se falar a respeito daquilo. Mas como um vulcão, vem e acalma. Agora, se eu não falo, fica o vulcão o tempo inteiro. Só não está ali explícito. Mas a pessoa sabe que vai morrer, eu sei, todo mundo sabe, e ninguém fala a respeito dessas questões. Tudo deve ser pensado. Você gostaria de ser enganado? Você está morrendo e a pessoa sabe que você vai morrer e não te conta nada? Pois é assim que as pessoas podem se sentir enganadas por vocês familiares, por não contares a verdade para aquela pessoa. Ou fazer conluio com profissionais da área da saúde e impedir que profissionais da área da saúde conte a verdade. Eu tenho uma postura de que o meu compromisso é sempre com o paciente. Se o paciente quer saber, ele vai saber. E ele deve saber, porque lá no Brasil tem uma lei que obriga os médicos a falarem, exceto se a gente achar que vai causar muito mal ao paciente. Se não achar que no momento adequado, óbvio que eu doso essa verdade. Não é assim, olha, você chegou, sinto muito, você vai morrer, pode preparar o caixão. Eu tenho como dar essa má notícia, mas eu informo todos os meus pacientes. E se a família não quer, eu vou trabalhar a família, mas eu informo o paciente. A família não tem direito, porque o direito da saúde, do atendimento e da relação é médico-paciente, não é médico-família. Eu vou, obviamente, tentar atender as necessidades da família e entender por que ela não quer que se diga. Mas não vou permitir que a vontade dela passe em cima da vontade do doente. E se esse familiar for criança, aí é uma catástrofe geral, porque as pessoas acham que criança não tem condições de saber nada, são bobinhas, não são resilientes, não vão entender. Crianças entendem, crianças são resilientes, crianças têm capacidade de lidar com a morte e com morrer. Eu digo assim, as crianças, vocês sabiam que as crianças hoje são interditas no processo de participação da morte? Na nossa geração, velórios aconteciam em casa. Não sei se aqui em Portugal acontecia, mas lá no Brasil acontecia em casa. Eu tive acesso a vários velórios quando criança, e nem por isso eu estou indo na psiquiatria ou no psicólogo, porque eu fui a enterros e velórios. Hoje se diz que criança não deve participar de velório, não leva a criança para velório, não leva a criança para enterro, porque diz que vai ficar traumatizada. Como vai ficar traumatizada? Se fosse assim, a nossa geração estava toda traumatizada. Interditar a criança, não é que a criança é obrigada a ir para o velório. Nós devemos oferecer a possibilidade de que ela participe do velório. E, antes de ir para o velório, nós devemos, adultos, explicar o que é um velório, especialmente se é o primeiro velório da criança. Ela entender o que é um velório, que as pessoas estão a chorar, que existe uma pessoa que morreu, tipos de comportamento que são adequados ou não naquele ambiente,
e deixar perguntas abertas para que elas possam também, antes e depois desse processo. Me dê um argumento, suponhamos que eu seja a morte. Eu vim hoje buscar vocês. Me dê um argumento para não levar você hoje. Detalhe. Não pode dizer, olha, eu tenho uma esposa para tomar conta, eu tenho umas crianças para cuidar, eu tenho um cachorro para tomar conta. Não. Nada externo a vocês podem ser usados como argumento. Você tem que dizer assim, olha, para a morte, olha, dona Morte, eu mereço viver porque eu preciso disso, fazer isso. Já pensaram nisso? Porque se vocês estiverem aqui só para comer, dormir e fazer sexo, o que vocês estão fazendo? Qual o propósito da vida de vocês? Qual o sentido do existir de vocês? Estão aqui para quê? Para trabalhar, comer, procriar? Será que é isso que nós viemos fazer na Terra? Aí as pessoas falam assim, mas eu vim criar o meu marido, meus filhos e tal. E aí, quando o marido morre, ou quando o filho morre, o que acontece? As pessoas falam, minha vida perdeu o sentido, acabou. Mas como acabou? O sentido, então, das nossas vidas está emprestado na vida dos outros? O sentido das nossas vidas tem que estar firmado, emprestados em nós mesmos, não é questão de egoísmo. O projeto de evolução dos espíritos é uma evolução individual, a despeito de estarmos em uma coletividade. Evoluímos coletivamente, mas o projeto, a argamassa desse projeto, ele é exclusivamente individual. Tanto é verdade isso que morre o marido, morre o filho, nós continuamos vivos e a vida segue. Portanto, nunca podemos emprestar o sentido das nossas vidas nos outros, porque quando isso nos é retirado e a vida retira, dizemos que a vida perdeu o sentido, que não tem mais por que viver, porque emprestamos esse sentido no externo. E a morte pergunta exatamente isso para vocês. Qual é o sentido da sua vida? Para que você vive? Para que você quer viver mais tempo? Para fazer o quê? Daqui a 5, 10, 15 anos, você vai estar fazendo o quê? As pessoas não pensam. Deixa a vida levar. Tem aquela música, deixa a vida me levar, a vida leva eu. Eu vou, sem saber para onde é que eu estou indo. A vida está levando. Aí chega lá na frente, perdemos o tempo, perdemos as oportunidades. Peraí. Eu digo, quando a morte bate na nossa porta, não dá mais tempo para falar, peraí, só mais um minutinho? Só mais um minutinho? Tem mais um minutinho. E uma coisa importante quando a morte bate na porta da gente, sabe qual é? É que de trás da porta que a morte está batendo, está exclusivamente as nossas crenças pessoais. De trás da porta da morte não está a doutrina espírita, não está o padre, não está a Bíblia. Vocês podem vir aqui todo santo dia, assistir palestra, falar que existe André Luiz, nosso lar, seja lá o que for. Mas se vocês não viverem isso internamente dentro de vocês, se essa crença não é verdadeira, se vocês não criaram mentalmente, chegaram, olha, chegou a hora do meu morrer, eu estou aqui no meu velório. Quem é que está vindo me buscar? Para onde que eu estou indo? Porque a morte vai cobrar muito forte isso na hora que bater na nossa porta. Porque não adianta falar assim, eu li na doutrina, mas eu acredito nisso. Eu estou ciente de que é isso mesmo que vai acontecer? Será que vai vir meu motor mesmo? Será que não é tudo balela? Será que não é tudo conversa fiada? Né? Porque a pessoa pode pensar nisso. Porque ela pode vir aqui, que a gente chama de diferença de religiosidade e espiritualidade. Eu posso vir aqui toda semana, achando que eu estou cumprindo o meu papel, que eu estou acreditando na reencarnação, na vida. Mentira. Não estou acreditando nada disso. Eu venho só por uma questão social. Eu venho aqui para cumprir, não tem nada que fazer em casa, eu venho aqui assistir a palestra do Dr. Franklin. Não pode ser assim. Porque na hora que a morte bate,
ela cobra isso da gente, e ela cobra firme, porque ninguém morre junto. O pai não vai, a esposa não vai, o coronel não vai com a gente, ninguém vai para mostrar, deixa eu apresentar, abre a porta, é aqui, está gostando disso, é desse jeito, dessa... Não, eu vou encontrar uma realidade minha, pessoal minha, os meus valores, as minhas crenças. Você vê quanto que a morte nos pergunta, quantas questões nós precisamos trabalhar no nosso dia a dia, e nós achamos, com a leve ilusão, de que estamos todos educados para a vida e para a morte, pelo simples fato de acreditarmos na vida, na possibilidade da morte, na reencarnação, ou mesmo na comunicação dos espíritos. A morte está fazendo todas as perguntas para vocês, e eu quero crer que, ao sair daqui, vocês vão passar a discutir mais isso em casa, que na hora do almoço, na hora da conversa na televisão, como morrer alguém, vocês levantem essas possibilidades e vocês falem com seus familiares, porque não tem sentido sair daqui e fazer de conta que não ouviu, não entrou no ouvido e saiu pelo outro, e não estar a trabalhar essas questões posteriormente com vocês. Existem pendências na vida de vocês? Está tudo resolvido? Está tudo muito bem, tranquilo? Pode morrer agora? Quem falou, olha, pode vir morte súbita, pode me levar? Tá. Se não está, precisa trabalhar nessas questões, né? Vamos trabalhar nas nossas pendências, vamos dizer mais às pessoas que nós as amamos, vamos ser mais afetivos, vamos correr atrás daquilo que é nossa felicidade, que a felicidade é um projeto individual. Para mim, felicidade é isso, para o coronel é aquilo. Para uma pessoa pode ser, por exemplo, passar mais tempo com a família, outros é ter uma casa no Champs-Élysées. Cada um tem o seu valor e deve ir atrás desse valor para dizer que está procurando a felicidade. Não tem sentido eu pegar meu tempo, que já é escasso, precioso e limitado, e empregar minha energia em coisas que não dizem sentido para a minha vida. De que adianta eu vir, por exemplo, sair do Brasil e vir para cá, se isso não fizesse sentido ao meu existir? Eu estaria gastando meu tempo já precioso com coisas que não me dizem respeito. E é isso que nós devemos pensar. O nosso tempo é precioso e deve ser usado com o maior proveito possível naquelas coisas que de fato nos tornam mais felizes. Como andam os nossos laços? Eles estão saudáveis? Estamos bem tudo em casa? Nem sempre é assim, né? A gente acha que a família é tudo cor-de-rosa, só amores, beijinhos, e não é desse jeito. Existem pendências, existem dificuldades, e essas dificuldades precisam ser trabalhadas. Você teme a morte de alguém em específico? Teme? Por quê? Nos faz falta, são os nossos afetivos, são os nossos laços amorosos, né? E romper esses laços certamente que causa dor e sofrimento, porque não fomos educados a trabalhar essas questões, né? Emprestamos muitas vezes um peso maior a essas pessoas do que elas deveriam ter nas nossas vidas, e por aí vai. Vocês conversam sobre isso com a pessoa ou com alguém? Já conversaram com eles a respeito dessa possibilidade de um dia perder ele? O que vocês fariam? Como fariam? De que maneira faria? O que seria da vida deles sem aquela pessoa que vocês tanto amam? Entendem que isso não causa nada, gente. Isso não perturba nada. Isso não vai dizer, está doente, vai sofrer, vai morrer, vou atrair a morte daquela pessoa. Não vai. Vai fazer vocês mais felizes, mais fortes emocionalmente, mais fortes espiritualmente. Porque quando a situação surgir, e ela vai surgir de um lado ou de outro, eu preciso ver que o outro vai ficar bem com a minha partida. Porque não é isso tudo que nós aprendemos aqui com a doutrina? Que a vida segue? Que nós reencarnamos? E então, eu parto e os outros ficam no desespero, na saudade eterna? Não conseguem mais tocar suas vidas, paradas, por conta da falta desse amor, sabendo que esse amor é eterno, que ele perpetua, que há a possibilidade, inclusive, da comunicação dos espíritos. Mas eu digo assim, depois que eu estou trabalhando as questões da morte e do morrer, eu falo para mim, agora é a hora de eu falar e ligar para a mãe e dizer que eu amo. Agora é a hora de chamar para vir comer comigo. Agora é a hora de ir no shopping e falar, mãe, vamos no shopping? Porque depois eu vou querer telefonar para a mãe. E eu não tenho mais essa possibilidade. Eu vou querer fazer um jantar para a mãe. Eu não posso.
Então eu faço agora, eu vivo intensamente agora, eu digo tudo agora, porque amanhã, claro, se houver essa possibilidade seria ótimo, mas eu gozei, eu pude fazer agora. Então lá na frente não vai fazer, eu podia, se não tem mais. Se eu podia, vai gerar um sentimento de culpa enorme na gente, que a gente perdeu essa oportunidade, deixou passar o tempo e não disse para as pessoas e não conviveu o suficiente que deveria conviver. Eu acho que é isso que a gente deve pensar. O meu tempo já está esgotando, né? É só para dizer, o sofrimento físico, que a gente morre, não é só... tem sofrimento psicológico, tem sofrimento social, tem a medicalização da morte, eu digo. Há muitas razões para se fugir de encarar a morte calmamente. Uma das mais importantes é que, hoje em dia, morrer é triste sob vários aspectos, sobretudo é muito solitário, muito mecânico e desumano. Nós morremos muitas vezes sozinhos, nas UTIs, sem nenhuma pessoa amiga, uma mão, um carinho, um abraço, quando poderíamos morrer nos quartos, cercados das famílias, em orações ou mesmo em casa, sendo cuidados através dos cuidados paliativos. Há sofrimento espiritual também, e quando está morrendo, há o que Cicely Saunders chama de dor total, sofrimento total. Eu vou só falar para vocês a respeito da questão da Elisabeth Kubler-Ross, que foi essa senhora, psiquiatra suíça radicada nos Estados Unidos, e ela criou, e ela observou mais de 500 pessoas que estavam morrendo, e ela observou que as pessoas que estão morrendo, elas apresentam fases, que ela denominou de 5 atitudes perante a morte. Mas depois ela observou que não só as pessoas que estão morrendo, mas quem está acompanhando as pessoas e os profissionais da área da saúde que estão acompanhando essas pessoas. A primeira atitude que a gente tem é negação. Nós achamos, por exemplo, quando tem um resultado de um exame, o que nós fazemos imediatamente? É mentira, está errado, esse médico não é bom, vamos consultar outro médico. E pode ser que realmente não seja bom, está errado. Mas nós negamos, e muitas pessoas negam a vida inteira, ou o resto de tempo que lhes resta, no processo de negação, sem querer discutir. Vem a raiva. As pessoas ficam com raiva por estar morrendo, e ela dirige a raiva a quem estiver próximo. Então, pode ser... Então, quando entender que uma pessoa está morrendo, está com raiva, está expressando raiva para você, não entenda que ela está com raiva de você. Ela está com raiva do processo da morte do morrer, e não de você especificamente. Para você não entender que é pessoal. Eu digo assim, a raiva. Por que agora? Por que eu estava fazendo a minha faculdade e veio essa morte agora? Uma fase boa da vida. Por que não foi minha sogra? É a sogra assim que a gente pergunta, né? Tem a barganha. Aqui é uma chargezinha, a pessoa está se afogando, está vendo lá, ó. Oh Deus, ela está vendo só 2 montanhazinhas muito pequenas, aí ela fala assim, oh Deus, olha, eu dou tudo para o Senhor se eu conseguir atingir a terra. Aí ela já consegue se aproximar, nada, se aproxima pela metade. Aí ela diz assim, olha Deus, que tal, 50%. Aí quando ele chega um pouco mais próximo, que ele já vê a praia, olha, Deus, 10% está bom demais. É pensar nessa possibilidade. Depressão, que é o luto antecipatório, aceitação, nós acabamos por aceitar, e permeando tudo isso existe a esperança. Por quê? Como diz o ditado, a esperança é a última que morre. A esperança nós podemos tirar nunca de ninguém, mesmo que esteja, vamos dizer assim, condenados a morrer, estamos condenados a morrer, tivesse uma doença grave. Há sempre a possibilidade que, em último minuto, ache um tratamento, que algo aconteça, e nós nunca podemos tirar essa esperança, tá, das pessoas. E eu gostaria só, então, de encerrar, agradecer pela oportunidade, obviamente, que é um tema extenso, é um tema denso, eu fico pensando o quanto que mexeu aí em vocês todos, essas perguntas, o quanto incomodou, o quanto vocês viram que estão despreparados para lidar com as questões da morte e do morrer. E eu gostaria de deixar um vídeo de esperança para todos vocês e agradecer pela oportunidade de vocês me ouvirem tão atentamente, tão silenciosamente. E eu entendo esse silêncio como uma resposta positiva de que, de fato, as minhas perguntas entraram em vocês, mexeram em vocês
e que certamente vocês vão sair dessa palestra não mais como vocês entraram, que vocês sairão daqui certamente tendo uma nova visão sobre a questão da morte e do morrer, como uma ferramenta pedagógica para melhorarmos a nossa vida, para dizermos e vivermos mais intensamente, de fato, aquilo que nos faz mais felizes, que é amar e ser amado nesse planeta e buscar a felicidade. Que é isso que a morte quer nos ensinar. Que possamos amar, ser amados e que possamos ser felizes. Obrigado. Eu vou mostrar esse vídeo para vocês e fica a mensagem. Esse foi um vídeo produzido por espíritas brasileiros pelo prêmio. Fala de laços, como vão os nossos laços afetivos. Ele está legendado em inglês, mas ele é dito em português. I could fly to Japan, could go to South America, well everybody can, could run like hell to China, I could go to Egypt, could run like a lame rabbit, and I wouldn't move on. Tá indo pra onde? Eu não tô indo, eu tô vindo. Isso eu sei. Todo mundo que tá indo pra algum lugar tá vindo de algum lugar. Eu perguntei pra que lugar você tá indo. Não sei. Nem quero saber. Mas eu quero saber, olha. Você me dá licença? Você ainda não me disse que eu quero. Você, por acaso, é algum tipo de maluco que acha que tem que saber tudo aquilo que não é absolutamente da sua conta? Eu sou apenas uma pobre criatura que precisa de alguém que dê um laço na sua gravata. Se eu der o laço na sua gravata, você promete que me deixa aí? Se for um laço bem bonito. É que hoje é um dia muito importante pra mim. Sorte a sua. Tem certeza de que hoje também não é um dia muito importante pra você? Eu não quero falar sobre isso. O nome disso poderia ser algo como falta de preparo para lidar com uma situação específica. Mas eu prefiro chamar de perda de tempo. Afinal, se você vai ter que lidar com uma situação específica, é melhor encarar logo o fato. Senão, um dia lá na frente você pode se tocar. Que bobagem. Perdi anos da minha vida tentando fugir de algo que era inescapável, em vez de viver aquilo. Visto que a vida nada mais é do que viver cada coisa que acontece. Tudo bem. Você venceu. Eu tava fugindo. Gostou do laço? Eu prefiro os laços firmes. Aqueles mais difíceis de se fazer e de se desfazer. Mas que quando feitos e depois desfeitos, podem se orgulhar de si próprios e falar com convicção: eu fui um grande laço. Laços não falam. Muito menos com convicção. Mas eu falo sobre temas variados. Posso dizer todos os motivos que uma menina tem para não chorar em ordem alfabética. Ou recitar um poema de amor. Ou contar uma piada. Você sabe aquela do papagaio que não gosta de piadas de papagaio? Eu poderia passar horas discorrendo sobre bobagens em geral e explicar a importância de cada uma delas. Mas desde que você exija. Você ganhou. Eu exijo uma explicação para essas bobagens. O que você tem a dizer? Que é bobagem chorar por laços que parecem desfeitos, mas que continuam firmes. Alguns laços são teimosos. Às vezes a gente pensa, puf, laço foi ele. Mas ele vai estar sempre ali. Que nem alguns amores.
Tá bom, senhor maluco da gravata. Eu estava no enterro do meu pai. Eu não queria ficar ali. Daí eu fugi. Não sei pra onde. Lugar nenhum me interessa mais agora que ele não tá mais em lugar nenhum. Ficou lindo. O laço. I'm stuck here in the darkness, blinded by all the light, standing outside my body, with my body still inside. I could travel the whole world, I could just stand up still, and that's, I know, an image that would make some people ill. Mãe, eu queria uma lembrança do meu pai pra guardar. Eu vou te dar a melhor lembrança de todas. Que é isso? É uma foto do dia que a gente se conheceu. Someday somebody said to me, I think it was a man. As long as you're okay with it, and that I think I am. Nós agradecemos ao Dr. Franklin Santana Santos, mas é 2 vezes santo, por esta nova forma de abordar a morte e os cuidados paliativos que é preciso começar a dar agora, não só quando vier o câncer ou a doença cardiovascular. E queria dizer que nós, julgo que temos ali ao fundo do salão alguns livros sobre esta matéria, sobre este tema, que quem quiser depois adquirir poderá fazê-lo, no fundo do salão. Mas já que venha mais vezes até nós, para nos trazer uma visão médica daquilo que, ao fim e ao cabo, nós estamos a tentar matar todos os dias, que é tirar as pessoas do medo da morte.